Pega o aviãozinho, manda live para outras mulheres, vamos inspirar. Vamos subir essa live. Gratidão pela presença. Bem-vindas. Oi, Lu. Márcia, boa noite. Lívia, bem-vinda. Miriam, boa noite. Vamos chegando. Grata, os coraçõezinhos elevam a live. Vamos chamar outras mulheres. Aciona aqui o aviãozinho, manda para quem você ama, manda para as mulheres que você acha que vão curtir esse autoconhecimento feminino. Nossa aula de hoje, vamos falar sobre os ciclos femininos, as luas, os arquétipos, as fases, né? Que legal! Eu não estou conseguindo deixar um comentário aqui para deixar, enfim, o nome da live, um comentário fixo. Não sei se vocês conseguem fazer isso, mas não consigo. Não está me permitindo, não sei porquê. Enfim, vamos começar, né? Vamos começar a nossa aula, as mulheres chegando aqui. Boa noite, boa noite. Tô aqui no Insta. O pessoal perguntando aqui. Não tá no Insta. O pessoal perdido. Que pena. Bom, é isso. Nossa aula 2, tá? Nossa aula 2, estou aqui com a minha colinha, virginianamente preparada para vocês. Vocês viram a nossa carta de hoje? Foi muito linda. Vou trazer aqui para vocês a nossa carta do tarô de hoje. É assim, o tarô... Eu faço uma meditação antes da nossa aula, né? Peço para os meus guias essa clareza, né? Essa força assim, para poder trazer as informações da melhor forma possível, porque cada uma vai receber, né? De acordo com o seu momento e vai fazer a leitura dessas informações conforme o seu momento de vida, de sabedoria, e isso é muito especial, então abrir esses canais para que esse fluxo seja saudável, para que esse fluxo de passar da forma mais clara possível, fazer a síntese que eu preciso fazer hoje, porque é um assunto vasto, é um assunto bem... cheio de detalhes, as coisas que a gente vai conhecer aqui hoje. E então eu me preparo e intenciono que essa carta do tarô aqui no meu altar traga um conselho, traga informações importantes para as energias que a gente está trabalhando e para cada uma de vocês que está lá no grupo, né? Então, elas são realmente muito sincrônicas, elas vêm de uma forma a complementar sempre o aprendizado, e eu vou mostrar a carta de hoje aqui para vocês também. Eu sempre deixo nos meus stories, e tá lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Eu tô mandando lá no grupo as nossas músicas, a carta, o material de apoio que eu preparei com carinho para vocês nessa jornada. Então, é isso, bem-vindas, né? Hoje nós vamos trazer aqui o tema da aula Mulher Mutante, os poderes do ciclo feminino. E
A intenção também é trazer o nosso segundo portal dessa jornada, né? Nós estamos aqui começando com esse curso, que é um mini curso introdutório que chama Força Criativa Feminina, e ele vai trazer alguns portais para você até sexta-feira, que são 6 aulas. Nós vamos estar juntas aqui às 21h21, falando sobre o feminino, diversos aspectos aí. Que bom que você gostou, lindona, do material de apoio. Bom, hoje vamos atravessar o portal da flexibilidade, né? O que é a flexibilidade? Eu sou instrutora de yoga. Quem engrenar aqui com a gente em toda a jornada de reconexão feminina, que vai continuar depois desse mini curso, vai fazer como bônus gratuitamente as aulas de yoga, experienciar, né, essa prática que para mim é muita expansão, assim, é um caminho através do corpo, né, o yoga. E a flexibilidade, ela é um dos aspectos, né, que nós desenvolvemos a partir do corpo nas práticas de yoga. E a gente traz a flexibilidade no corpo, que vai refletir na mente, que vai refletir nas nossas ações, nos padrões, nas emoções, enfim. É importante já começar a aula de hoje dizendo que a gente não pode mais esquecer que somos seres integrais, que somos holísticas, que temos muitas coisas além do nosso corpo físico. É lógico que o corpo físico é tão importante quanto. E a gente vai falar bastante disso na aula de hoje e de amanhã. A gente vai falar sobre essa sabedoria do nosso corpo amanhã, que é muito o que se perdeu dentro disso, né? Então venham amanhã. E o quanto, né, a flexibilidade, o transitar, a nossa capacidade de desenvolver a resiliência, né, de desenvolver esse lugar onde nós podemos abrir para fazer mudanças de uma forma mais leve, de uma forma mais harmoniosa, né? Curtindo as mudanças, curtindo as coisas que a vida nos coloca também, mesmo as dificuldades, e isso tem a ver com a nossa carta hoje. Então, queria começar com vocês, assim, de uma forma mais aberta hoje. A gente geralmente faz uma respiração, chega, né? Hoje eu queria, assim, trazer um pouco de um, como que eu posso dizer? Um lugar de ser você mesma, né? Dentro da sua expressão, o que você deseja fazer, qual é a sua prática para se conectar, para trazer a sua presença, o que você já aprendeu dentro disso e você vai fazer agora, nesse momentinho de silêncio aqui, que a gente vai fazer para começar a nossa aula, tá bom? Então, vamos fechar os olhos e da sua forma, como você se conecta com a sua presença, como você se conecta para absorver a sabedoria, você vai trazer essa intenção agora, tá? Então vamos só silenciar um pouquinho, deixar a mente presente, né? Teve todos os movimentos do dia. Então vai sentindo que você vai aterrissando no momento presente, da forma que você desejar. Te conecta com essa aula, abrindo os canais para receber.
Faça uma inspiração bem profunda. E lentamente vai retornando, chegando. Muito bom! Bem-vindas a mais uma aula. Mônica, a aula tem como assistir. As aulas não vão ser reprisadas, mas a aula de ontem eu reprisei, está lá no nosso grupo de WhatsApp. Depois acessa o link na minha bio, Força Criativa Feminina, vai para lá e me chama no WhatsApp que eu te mando, tá bom? Bem-vinda! Vamos lá. Ontem na aula a gente falou o quanto é importante, né, o autoconhecimento para saber quem eu realmente sou e não me deixar levar dentro dos movimentos da vida a encaixar em padrões, em crenças limitadoras, e o quanto é importante a gente fazer essa busca de reconhecer as nossas necessidades essenciais. A gente falou do triângulo da segurança, do triângulo da liberdade e a conquista, né, saudável dessas necessidades. E é muito bom a gente poder estar aqui hoje aprendendo, trazendo autoconhecimento. E existe um lugar muito importante na aula de hoje que eu quero trazer aqui em primeiro lugar para vocês, que é uma visão. A gente vai aprofundar um pouco mais nisso amanhã, mas do quanto a jornada do feminino nessa terra é uma jornada de luta, né? Vocês percebem isso? Então, olhar para essa história do feminino nessa terra é muito importante. Então, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso amanhã. A aula de amanhã não é levinha, mas é muito boa, é uma aula assim que traz uma força, né? Amanhã a gente vai acessar esse portal da força, tá? Então, a história do feminino, né, nesse plano, nessa terra, é uma história de luta. Se você visitar, faça isso um pouco, né, as eras aí passadas e o quanto o feminino foi reprimido. Amada, que música? Eu acho que eu não tô... Peraí. Vocês estavam ouvindo a música? Parou agora? Não sei se começou a transmitir a música, enfim. O quanto, né, o feminino passou por esse lugar de perder, né, a sua expressão autêntica nessa terra. Então, antes do patriarcado, nós tínhamos a presença do feminino em uma outra realidade, de uma outra forma. Era uma expressão muito livre, muito autêntica, né? Escavações, enfim, a história mostra o quanto as mulheres tinham, né, esse lugar dentro do que é ser sagradas por trazerem a vida para esse mundo. O fato das mulheres sangrarem e não morrerem era algo que trazia para as civilizações uma sacralidade, né? Havia um respeito nesse sentido. E muitas dessas visões foram distorcidas e foram perdidas. E nesse lugar onde o feminino se perdeu da sua expressão autêntica, imagina assim como uma luta, né? Uma guerra, um potencial muito destruidor. E dentro de toda a guerra, de todo o potencial destruidor, coisas vão se desfazendo, se perdendo e ficando ali naqueles escombros. E o tempo vai encobrindo tudo isso e as coisas vão se
transformando e muitas coisas nessa luta do feminino foi perdida, né? E toda essa sabedoria do sagrado feminino que reverencia essas nossas ancestrais, que tinham os saberes, que detinham os saberes de pura conexão com a natureza, porque era uma outra vida, era uma outra situação de vida. Eram mulheres muito mais conectadas com sua intuição, com a natureza ao redor. E muitas dessas coisas importantes para nós, que fazem parte, mesmo estando hoje na modernidade, vivenciando numa outra era, faz parte do nosso ser, da nossa biologia, do ser mulher, e o quanto essa parte se perdeu lá atrás nessa luta e ficou esquecida, e o quanto hoje em dia, como mulheres modernas, como mulheres assim conectadas ainda nessa infusão do patriarcado e vivendo ainda nessa luta, o quanto a gente ainda acredita que não pode ou não tem a possibilidade de vivenciar esses saberes e de respeitar a nossa natureza feminina, tá? Então a gente vai falar muito mais sobre isso amanhã. E isso era matrilinear, lindo. E isso vem dessas eras e vem sendo transmitido para nós, útero a útero, ventre a ventre, através das nossas ancestrais, tá aqui no nosso DNA, tá aqui nos nossos ossos, sabe? E é um lugar tão vivo dentro da gente que é um chamado do nosso feminino, tá? Tá falhando. Bom, ontem deu uma falhada também, depois voltou. A conexão tá um pouquinho instável. Me digam se tá melhor agora. Porque são informações importantes, tá? Então, esse chamado para essa sabedoria que tá lá, que vem das nossas ancestrais, está aqui também, vivo. Está dentro do nosso ser mulher, existe um chamado, existe um lugar onde a gente precisa, pode, e eu digo, deve honrar e resgatar esses saberes que foram perdidos nessa luta, tá? Então, a vida, nesse plano, ela se expressa em ciclos. E essas ancestrais, essas mulheres que viviam muito mais conectadas com a natureza, sabiam disso e fluíam junto com os ciclos da natureza, tá? E sabiam como aconteciam esses ciclos e aproveitavam os poderes dessas fases para, na fase aí de vida da humanidade, por exemplo, onde começou a agricultura, né? Foi um movimento, ainda muito forte, de conexão com as estações do ano, reconhecer quais plantas, quais frutas, enfim, a gente tem a nossa alimentação a partir de todas os ciclos da natureza, né? E então, sabendo assim que a vida se expressa em ciclos, a gente pode resgatar o conhecimento e perceber que nós também somos mulheres e somos seres cíclicos. Nós vivemos em um potencial de expansão, de evolução e de fazer a vida acontecer a partir de ciclos muito próprios de ser mulher. E são ciclos assim mais intensos. Minha avó falava assim: ai, ser mulher é difícil, né? Eu cresci
ouvindo disso. Ser mulher é expandir muito rápido, né? Então, e realmente, sabe? Ainda mais com o momento que a gente vive, no país que a gente vive e com toda essa influência mundial aí do patriarcado. Então, gente, nos ciclos da natureza, a gente vê as expressões do sol, né, muito forte, nos ciclos da primavera, do verão, do outono, na expressão do inverno, né, na natureza. A gente vê os ciclos da lua influenciando principalmente em todos os líquidos do planeta, influenciando aí nas marés, né, nos animais, né? Os animais sentem muito a influência da lua. Por que nós não, né? Por que nós não seríamos influenciadas por toda essa natureza ao nosso redor? Então, isso é parte dessa sabedoria e a gente pode resgatar mesmo vivendo nesse mundo moderno, mesmo fluindo com o nosso trabalho, mesmo sendo mães, mesmo sendo com toda, né? Eu escutei lá no grupo, mas hoje nós somos mães, nós não temos tempo, é muito difícil ter um tempinho para nós, mesmo estando em menopausa, mesmo não tendo útero, enfim, com todos esses desafios, tá? Do mundo moderno, que é outra realidade, nós podemos sim. Eu venho conectada com os meus ciclos há alguns anos e posso dizer para vocês que a hora que a gente engrena nisso, é fluxo, não tem mais dificuldade. É como o mar, né? Já surfaram? Você entra no mar, você precisa, com a sua prancha, furar as ondas, você precisa remar, você vai sentir correnteza, você vai ver para onde que aquilo vai, você tem que ter uma visão daquele mar para você chegar lá na marolinha e poder olhar e falar, escolher qual onda que você vai surfar. Então, o processo de imergir nos ciclos femininos, nesses saberes, é a mesma coisa. Você vai atravessar uma fase de aprendizado, atravessar uma fase de pôr em prática, de criar espaço, de tempo, atravessar uma fase de experienciar e de ver isso funciona, isso não, para depois você fluir do seu jeito, entende? E a jornada de reconexão feminina, ela é muito prática, não é só contextualizar e mostrar para vocês o que eu vou falar hoje para vocês em 1 hora. É aprofundar e trazer na prática, tá? Com ferramentas para vocês fazerem isso. Então, às vezes a gente se conecta com ciclos, faz mandala, faz as coisas, faz os grupos de sagrado feminino. Eu passei por tudo isso. E aí a gente se perde, vem um desafio da vida, a gente entra na energia masculina, se perde totalmente, esqueceu de olhar para os ciclos. Então, assim, eu passei por tudo isso. E desenvolvi uma forma para mim, virginiana como sou, de um método, uma forma de realmente engrenar e não sair mais desse lugar, porque ele se torna prazeroso, ele se torna palpável na nossa vida diária, tá bom? Então, o que é importante da gente saber? Enfim, somos cíclicas, ciclamos, né? Assim como a natureza. E o que acontece na natureza é um ciclo de vida, morte, simbólica e verdadeira, e vida, porque quando você acompanha, tem esse exercício lá no material de apoio de hoje, quando você acompanha uma árvore, você é capaz de ver o quanto essa árvore recebe as influências das estações do ano, e o quanto ela passa por esse ciclo de vida, de reproduzir e tal, de morte, né? E a vida quer gerar vida, né? E a vida permite o movimento de morte, a vida permite a pausa, a vida permite que aconteça
esse movimento de restauração, de reabastecer-se. Em algum lugar a gente se perdeu principalmente desse ponto, tá? A gente vai falar muito disso amanhã. Então, o nosso corpo, o nosso ser feminino também quer gerar vida, mas quer gerar vida em todos os níveis, né? O nosso corpo, todos os meses, mensalmente, traz um movimento, uma dança. Eu descobri que eu fui ser enfermeira porque eu sou apaixonada pelo corpo. Eu amo fisiologia, eu continuo com os estudos do yoga porque eu sou apaixonada. Eu tenho tudo no meu mapa, gente, na casa 12. Tá tudo lá na casa 12, sabe? Então, assim, é desvendar da mente, do ser, né? Então, o corpo, todo mês, ele quer gerar vida. Ele tem esse impulso de gerar vida. A dança hormonal linda que está acontecendo, essa orquestra perfeita de cada substância, de cada glândula, de cada ação no seu momento certo, ideal, tem um porquê de acontecer. Cada fase tem um seu chamado, né? Nos níveis físicos, sim, que foi o que a gente aprendeu na biologia, né? A gente aprendeu a fase luteinizante, a progestogênica, o óvulo, o preparo, né, de um novo óvulo, o crescimento dos endométrios dentro do nosso útero, sabe? O solo fértil que está sendo criado, o endométrio, é um solo fértil que está sendo criado para a semente, né? Para um óvulo que vai ir para lá para gerar vida, para nutrir vida. É um solo de nutrientes, né? Que o corpo está fazendo, é um ninho, né? Que o corpo está ali gerando. Então, dentro desse lugar de gerar vida, nós trazemos também um potencial de gerar vida em todos os outros níveis. E isso esqueceram, ou não sabiam, ou se perdeu lá nos escombros dessa grande luta e não nos contaram, não nos ensinaram sobre isso. Aliás, todo o processo da medicina, da biologia, desse movimento de especializar partes do corpo e de não olhar o ser de uma forma integral, para mim é uma grande perda, né? A gente vê as medicinas, como a medicina tradicional chinesa, o Ayurveda, com essas visões, né, do ser holístico, sendo trazidas de uma forma muito distorcida, muitas vezes para o mundo moderno. O quanto você vai num profissional que faz acupuntura e ele vai fazer analgesia com essa acupuntura. Tudo bem fazer analgesia, mas cadê o ser integral? Isso é uma crítica que eu faço, tá? Quando as coisas tradicionais caem um pouco nesse conhecimento acadêmico. Enfim, isso é um outro assunto. Mas acho importante, a gente vai falar muito dessas coisas amanhã. Então, esqueceram de nos contar, né, que a gente está querendo gerar vida mentalmente, a gente está querendo gerar vida emocionalmente, a gente está querendo gerar vida espiritualmente, no campo das ideias, no campo intuitivo, a gente está querendo gerar vida nos diferentes níveis, quando a gente está ali em uma certa fase do nosso ciclo. E o nosso corpo também traz um chamado para o recolhimento, para o reabastecer, para o movimento, porque depois que a gente gera vida, tem esse boom de energia, se você não gesta, né, se esse óvulo não é fecundado, você traz um movimento de eliminar aquele solo fértil, né, que não foi utilizado dessa vez, e trazer essa morte simbólica, trazer esse recolhimento para reabastecer as energias e refazer-se, reiniciar um novo ciclo, né? Isso é o que acontece no nosso corpo feminino e isso acontece nos outros níveis. E como isso acontece nos outros níveis? A gente pode aprender sobre isso
E gestar, né? Eu falei disso nos vídeos que vocês assistiram. Gestar projetos, aproveitar essa energia para fazer mudanças na vida, aproveitar essas energias para autoconhecimento, aproveitar essas energias para muitas coisas, para atender ao seu chamado de vida, né? Para mudar padrões, para liberar crenças limitadoras, a gente pode utilizar das energias do nosso ciclo feminino para tudo isso. É disso que eu tô falando, tá? Então, nesse movimento, eu vou trazer aqui para vocês. Existe uma fase no nosso ciclo de expansão, de vida, e existe uma fase de contração, de morte simbólica, né? De final, de movimento de fim, para recomeçar a vida, né? Então, quando a gente fala dos outros níveis, a gente está falando de extroversão e de introversão. Estou falando também de energia vital que expande, que fica alta. E estou falando de energia vital que diminui, né? Que baixa, tá? Isso é natural. Isso faz parte de ser mulher, tá bom? Bom, vamos relacionar então essas fases de uma forma que vocês compreendam o que está acontecendo nesse ser holístico, tá? Então vamos lá. Quero que vocês escrevam aqui nos comentários o que vem à mente quando vocês pensam em primavera. Vamos lá. O que é primavera para vocês? Primavera. Escrevam para mim. O que é primavera? O que simboliza? Que energia que te traz? Como você vê a primavera? Flores. Dias de alegrias. Alegria, florescer. Recomeço, abundância, cores, leveza, liberdade, florescer, expressão, beleza, olha que legal, contentamento, luz. Começo de luz, novo, o novo, desabrochar, que legal, abrir-se, aroma, pássaros, voar, vento, colorido, que lindo, que lindo, que lindo. Alguém na outra jornada falou adolescência, né? E sim, a primavera é a nossa adolescência, vamos dizer assim. A primavera está conectada com o nosso pré-ovulatório. Isso vai estar lá no material para vocês, prometo, não vou errar hoje. Isso vai estar tudo no material para vocês, tá? Se quiserem anotar, fiquem à vontade. Mas assim, acasalamento, libido, olha que legal, juventude, liberdade. Então, essa primavera pessoal é o período pré-ovulatório. Sentem essa energia? Essa energia de começo de expansão. A gente está saindo do inverno. Está começando a enxergar cor. O que são as flores? As flores são os órgãos genitais das plantas, né? Elas estão com cores, com aromas, com sabores para atrair os animais, os insetos polinizadores, porque elas querem se multiplicar, elas estão na libido. A natureza está
expressando a sua libido. Isso, Raquel, o arquétipo é o arquétipo da donzela. Como é essa donzela, né? Como você enxerga a donzela? Na jornada de reconexão, a gente faz meditações para receber cada um desses arquétipos. É bem emocionante. E a gente aprende a receber esses arquétipos. E no período pré-ovulatório, então, eu tenho aqui uma energia, né, de expansão. É lógico que é uma fase de transição, tá? É uma fase de transição, é pré-ovulatório. Então, eu tô saindo do inverno para ir pro verão. Então, é uma mulher curiosa, é uma mulher que tem imaginação, é uma mulher que quer experimentar as coisas, mas ela tem um potencial um pouco de uma certa imaturidade ainda nas ideias, nas coisas que ela viu, nas coisas que ela percebeu que ela precisa realizar, nas intenções que ela plantou. Ela ainda é imatura nesse sentido. E é uma fase de surgimento de novas possibilidades, é uma fase do desejo sexual em ascensão, tá subindo, é uma fase da motivação. Eu quero fazer. Essa mulher, se ela tá em conflito em alguma coisa na vida dela, ela vai pegar a mala dela e vai ter vontade de sumir. Tipo, ela vai querer sentar num cavalo e sair cavalgando, né? Falando de donzela. Então, assim, quais são essas energias, né? Ela tem um entusiasmo, ela quer fazer para amanhã as coisas, sabe? Ela tem uma positividade, né? Então, essas são as energias aí do nosso pré-ovulatório. Existem nuances em tudo isso, tá, gente? Eu tô fazendo um resumo aqui para vocês. Então, essa donzela, ela aparece todo mês. Todo mês a gente faz primavera, verão, outono e inverno. A gente faz vida, morte, vida. Todo mês. A gente cicla com a lua. A gente não cicla com o sol, como a natureza, que tem um ano, que tem lá um macro ciclo. A gente faz um ciclo lunar. Nós somos lunares. Nós acompanhamos as fases da lua. Você pode trazer a primavera para fazer uma relação, que é muito mais fácil, porque a gente aprendeu na escola, a gente conhece a primavera, a gente conhece o verão, a gente conhece essas nuances. Olha quantas coisas que vocês me falaram aqui que tem a ver com o pré-ovulatório. E muitas de vocês não sabiam que era o pré-ovulatório. Então, você pode relacionar com a primavera, tá? Mas eu te faço um convite a se relacionar com a lua. O que é mês, menes, menstruar? Quer dizer mês, vem daí essa palavra. E o mês antes desse calendário gregoriano era acompanhado com o ciclo lunar. O mês tinha 28 dias, né? Então, a natureza, ela acompanha os ciclos do Sol e da Lua, tá? Eu acho que ainda vai dar problema esse negócio da gente ter mudado aí o calendário, enfim. Então, eu lembro exatamente quando eu aprendi, assim, sobre as fases da Lua. Eu não tinha essa conexão com a Lua fortemente. E lá no comecinho, quando eu estava até finalizando o meu relacionamento, eu tive um relacionamento de 9 anos que se finalizou. Foi lá no meu retorno de Saturno, com 28 anos, em 2008. E lá tinha parado já 2 anos de tomar os anticoncepcionais, eu estava buscando essa conexão. E eu me lembro da primeira vez que eu estava lá no hall, lá embaixo, que tinha um jardinzinho no nosso prédio. Tava uma lua cheia linda, era alto assim. E eu olhei para aquela lua chorando e falei, foi a primeira vez que eu tive essa conversa.
E foi a primeira vez que eu chamei ela de mãe, assim, mãe, o que eu preciso fazer? Me emociona, o que eu preciso fazer aqui? Me dá uma luz, né? E a gente pede clareza para a lua, né? Ali foi a primeira vez que eu me conectei com a lua, eu não esqueço mais desse momento, queria compartilhar aqui com vocês. Porque eu estava num momento de transição muito forte, né? Saindo de um trabalho que eu finalizei e saindo de um relacionamento, saindo de amizades, indo morar com uma amiga e tendo que ver para onde é que eu ia, nessa insegurança toda de fazer uma transição de carreira. Então ali a lua me chamou e eu fui reconhecer as suas fases. Eu mal sabia as fases da lua, eu não olhava para a lua. Então fica aqui esse convite, está lá no nosso material de apoio, de se conectar, de olhar para a lua. Na aula da grande magia, a gente vai fazer a meditação da bênção do útero. Eu quero que vocês sintam essa conexão com a lua. Eu vou enviar os símbolos de cura para vocês, vai ser uma aula bem linda. Bom, temos a referência da lua. E o que é a primavera, o que é o pré-ovulatório e o que é o arquétipo da donzela, se não a fase crescente da lua que está lá no céu. A lua que cresce, né? A lua que cresce e começa a colocar a seiva de todas as plantas nas extremidades, né? Fazer poda de planta, plantar raízes, cenoura, tudo isso acompanha a lua, porque a seiva das plantas vai para a extremidade quando a lua está enchendo e crescendo. É expansão, né? E ela mexe com os líquidos do nosso corpo também, tá? Ela mexe com os líquidos e ela mexe com as nossas emoções. Aonde está a lua no céu? Se você gosta de astrologia, qual lua está no céu e o quanto esse signo está te influenciando de acordo com a fase que você está no seu ciclo menstrual? Olha que lindo poder ter esse conhecimento e fazer isso acontecer, né? A gente pode. Então, a primavera pessoal é essa donzela, essa mulher que tem esse impulso de vida, esse impulso de ação. Mas é um movimento um pouco intelectual ainda. A gente vai falar mais dessa fase amanhã, tá? Vamos para o verão? E aí, o que traz para vocês o verão, né? O que traz para você a imagem do que é o verão? Quando ela mexe, precisa ser na lua cheia? Não entendi direito, Tami. Todas as luas mexem com a gente, tá? A lua cheia intensifica a fase que você está. Se você está menstruando na lua cheia, vai ser a fase que está trazendo intensidade e clareza, tá bom? Menstruar na lua cheia. Tenho dúvida de como acompanhar nesse caso, entendi. É isso. A gente aprende bastante sobre isso na jornada, mas assim, a lua cheia, ela intensifica, tá? Ela traz clareza, ela traz luz. A lua cheia ilumina a fase que você está. Então, se você está menstruando na lua cheia, é um chamado da sua vida para o arquétipo, para essa fase do ciclo. Você está se conectando com essa fase do ciclo, né, nesse momento da sua vida, né? Existe um chamado de maior conexão com esse arquétipo, a gente vai falar dele, tá bom? Calor, né? Verão, energia alta, luz, brilho, alegria, energia, legal, emoção, suor, pele, vida, inquietação, masculino, interessante, Fátima. Expansão, a gente vai falar das energias masculinas e femininas amanhã. Energia telúrica, uau! Alegria, sensualidade, amei isso!
Legal, Gláucia, felicidade. Muito bom, Lu. Suor. Suor me lembra força de ação, né? É um dos poderes do nosso ciclo. Sim, no verão nós nos conectamos com a fase ovulatória, né? A fase de gerar vida, a fase de ação, de força de ação, que é sim muito própria, como alguém falou aí, da energia masculina, né? E essa força de ação é uma força de ação criativa, de realmente fazer, de botar em prática, de materializar. O que é gestar? Materializar. É ali que você vai colocar as coisas para serem criadas, né? E aí, nesse período ovulatório, a gente se conecta com o arquétipo da mãe, aquela que gesta, que pare, né? É o arquétipo da mulher que tem esse movimento, tá? É o arquétipo, eu gosto de falar de matriarca, eu uso essa palavra na jornada. Eu gosto de chamar de matriarca, tá bom? Na jornada a gente entra um pouquinho nesse arquétipo, muito nesse arquétipo, porque tem bastante distorções da visão sobre a mãe. Então, amanhã a gente fala um pouco sobre isso também. Mas a lua que está vibrando internamente é a lua cheia, tá? Nem sempre você vai estar conectada com a lua que está lá no céu, gente. A lua que está lá no céu é a lua que está lá no céu, ela está influenciando em você. Mas se você está ovulando, você está na sua lua cheia, tá bom? Você está vivenciando o seu verão, você está vivenciando a sua matriarca, você pode se conectar com qualquer um desses símbolos para trazer a sabedoria, tá? Eliane, seu período de ovulação é na lua cheia. Libido alta, se você não toma anticoncepcional, força de ação, é tudo isso de uma forma mais intensa. Então, você está num momento de vida conectada com essa realização. Você quer gestar projetos, você está extrovertida, você está buscando fazer coisas na sua vida. Esse é o momento que o seu ciclo tá chamando, tá bom? Então, o que essa mulher tem? Ela tem um foco extrovertido. Essa mulher, ela tem uma visão, ela continua otimista e ela tem as energias totalmente recarregadas, né? Quando a lua não aparece, nos conectamos, sim, conectamos com ela. Vou falar das luas, da lua negra, tá? Maturidade nessa fase, a gente tem um charme, a gente se torna magnética e atrativa, a gente atrai as coisas para o nosso campo e isso a gente trabalha na jornada de reconexão feminina, a gente aprende esse potencial de atração, tá? É uma mulher generosa, é uma mulher amorosa. O que é o arquétipo da mãe, da matriarca? Ela tem uma extroversão amorosa, ela olha mais para o outro, ela é empática, ela faz as coisas também nessa amorosidade, né? E existe um potencial de se permitir e de entrar no fluxo, existe um potencial de sentir prazer, de vivenciar a vida com mais prazer, né? Sim, a primavera é a adolescência e o verão é a fase adulta, no macrociclo, sim, no macrociclo, tá? Mas a gente vivencia isso mensalmente, no pré-ovulatório e o verão no ovulatório, é disso que a gente está falando também, tá bom? A primavera corresponde à lua crescente, isso vai estar no material de apoio para vocês, lá no grupo de WhatsApp. O verão corresponde à lua cheia, tá? O verão corresponde à matriarca, o verão corresponde à nossa fase à nossa fase ovulatória, tá? O momento da ovulação, expansão de energia alta. Existe nesse momento uma força de ação. Existem outros poderes nesse momento também, mas principalmente a força de ação. Existe um potencial de realização muito grande no nosso momento fértil, tá bom? Quem não está ovulando,
pode se conectar com a lua que está lá no céu. Você não está ciclando, eu não sei o porquê que você não está ovulando, mas eu super recomendo ovular se isso é possível para você, né? A gente vai falar um pouco disso amanhã, mas quem está na menopausa, quem suprimiu porque teve um câncer de mama, enfim, tem várias questões do feminino aí, que pode ser que você não esteja ovulando. Então você vai aprender na jornada a se conectar com a lua, fazendo as meditações, fazendo todo o movimento de aprendizado nos diferentes níveis, e você vai se sentir ciclando, porque a gente acessa isso nos diferentes níveis. Nem sempre a gente precisa do hormônio. Tem mulheres trans que ciclam, que é fantástico, sabe? Assim, é um movimento, é muito legal. Mulheres que estão na menopausa e relatam: gente, eu tô sentindo mais a minha libido, eu tô sentindo como se eu estivesse menstruando. Porque você se conecta. É conexão, é reconexão. O chamado é reconexão, tá? Então, esse negócio de gestar, né, de tentar engravidar, esse processo da fertilidade. Eu já tive mulheres que se conectaram com seus ciclos na reconexão e estavam tentando gestar há um tempo e conseguiram porque nutriram esse lugar, né? Então, a gente é integral, gente, não é só corpo, sabe? A gente precisa olhar para isso, tá? Então, quem não tem mais útero, todo mundo assim consegue ciclar. Vocês têm esse potencial em outros níveis, no intelectual que a gente está nutrindo aqui hoje. A partir do intelectual a gente vai para os outros níveis mais sutis e você se conecta assim com os seus ciclos, tá bom? Vamos seguindo avante, Tamily. Você está começando, né? E ainda existe uma jornada pela frente. Vai ficar tudo bem, tá? Então, é isso. O quanto é importante a gente poder se conectar com as nossas fases e aprender sobre elas, e imergir nelas na prática, vai trazendo efeitos terapêuticos, efeitos de cura a partir dessa expansão de consciência. Acreditem que é possível, tá bom? Bom, temos outras duas fases importantes, tá bom? A lua, depois que está cheia, ela mingua. A lua vai minguando no céu. E a lua minguante nada mais é do que o outono, né? As folhas começam a cair, aquela morte simbólica começa a vir. E é o nosso pré-menstrual, que todo mundo fala, né? Que nos aterroriza, porque a gente não aprendeu sobre o pré-menstrual. A gente pode aprender, a gente vai falar mais do pré-menstrual amanhã. E é o arquétipo dessa mulher linda, que é a feiticeira, tá? Eu gosto dos aplicativos, Bruna, mas existe uma ferramenta que é melhor. É uma ferramenta que você consegue dosar intuição, por exemplo, que você consegue dosar a criatividade. Você vai para outros níveis também, tá bom? Então, assim, existe nessa fase do pré-menstrual, da lua minguante, do outono, que é aquele recolhimento das energias, o arquétipo da feiticeira, né? E o que é a feiticeira? Pensa uma feiticeira. É uma mulher ali que tem o seu caldeirão, e ali naquele caldeirão ela coloca o que ela deseja para fazer uma alquimia acontecer, e ela sabe que tem coisas ali que não servem mais, que ela tira e que ela realmente tem discernimento e um pouco mais de maturidade para fazer essa alquimia, né? Então, existe um lugar onde a sua natureza, que é uma natureza mais intuitiva,
Só um minutinho, gente. Que é uma natureza mais intuitiva, que é uma natureza mais daquela que sabe, daquela mulher selvagem, para quem leu aí a Lua, Mulheres que Correm com os Lobos, né? E traz esse lugar de conexão com os seus instintos, com as suas percepções sobre a vida mais claras. E simplesmente nessa fase você sabe. É uma fase que, se você consegue se conectar com ela, você sabe, tá? A gente lida com o crítico interno nessa fase de uma forma muito especial. Aliás, na jornada de reconexão, a gente vai aprender a lidar com o crítico interno em cada uma das fases de uma forma detalhada. E isso traz muito auto-amor. O que é o crítico interno? Essa voz interna que a gente falou ontem, que nos deprecia. E a partir dessas energias, gente, que a gente está falando de cada fase, nós temos desequilíbrios também. Nós temos potenciais de desequilíbrios. Eu estou falando aqui de poderes, mas existem desequilíbrios de cada uma dessas fases, tá? Nessa fase que você tem vontade de pegar a mala e fugir. Tem pessoas que aparecem nessa fase aí, a louca da faxina, já viram? É a feiticeira querendo tirar as coisas daquele caldeirão, coisa que não quer mais. E aí você quer limpar, organizar, né? A louca da faxina aparece nessa fase. Então, gente, tem muitas nuances, tá? É uma fase muito especial. A feiticeira, ela é muito especial, ela é muito poderosa. A gente vai falar um pouquinho mais dela amanhã, tá bom? A nossa lua minguante, o nosso pré-menstrual, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é essa coisa da TPM. Então, é muita coisa, é bastante coisa. Por isso eu tô um pouquinho preocupada até com o tempo aqui. Vamos para a última fase, né? A última fase é o inverno. Nós temos o inverno. O inverno é a morte simbólica. O inverno é o nosso momento da fase menstrual, quando a gente está sangrando, tá? E está relacionado com a lua negra que está lá no céu, tá? E está relacionado com o arquétipo da anciã, da senhorinha, da anciã, da bruxa, né? Esse é o arquétipo da fase menstrual, tá? Então, a lua negra que está lá no céu, ela não aparece no céu, a gente não enxerga, ela não está sendo iluminada pelo sol nesse momento. A gente não vê a lua aqui da Terra, mas ela está lá. Ela está no seu aspecto de sombra, né? Mas a lua negra tem um momento que ela é a lua nova, ela é o começo. Então, a fase da menstruação é a transição também, é a morte e a vida. Reconhecer os ciclos femininos, reconhecer os ciclos na natureza, é saber que após o macrociclo, após a morte, existe vida, porque a vida se expressa em ciclos. De alguma forma, essa vida vai se expressar. Na fase menstrual, nós passamos por 5 portais. E esses 5 portais eu vou ensinar para vocês que entrarem, que estiverem juntas comigo na jornada de reconexão feminina. São portais que eu atravesso de energias, de potenciais para expansão. Existe uma conexão interior, existe uma consciência sobre si mesma, existe um estado alterado de consciência que eu consigo conquistar na minha fase menstrual. Existe um potencial de bem-aventurança, um potencial de experienciar a união com o
todo, a união com a vida que é sagrada, existe um potencial de guiança interior, existe um potencial de receber instruções. Tudo isso é menstruar. É lindo menstruar. É lindo menstruar. Eu vou repetir de novo. É lindo menstruar. E a gente pode ressignificar o menstruar. E no momento que a gente ressignifica o menstruar, reconhece esses saberes e faz parte desses saberes, respeitando a nossa natureza e sabendo o que ela quer de nós, a gente não flui com dores, com disfunções. O feminino tá doente nesse sentido. A gente precisa retomar esse lugar. A gente precisa se apropriar desses poderes. Isso é nosso. Isso é nosso, isso é seu. Isso é seu, é habitar esse corpo nessa existência. E nunca é tarde para fazer isso. Você pode fazer isso agora. É disso que eu tô falando. Tá bom? Isso me arrepia, isso me traz muita força. E a gente passa a esperar o momento de ovular, a gente passa a esperar o momento da feiticeira, a gente passa a esperar o momento da menstruação, a gente passa a esperar o momento da nossa donzela criativa, a gente passa a amar essas 4 mulheres, quando a gente reconhece e sente elas no nosso ser. É lindo se reconectar com o nosso feminino. E a partir dessa reconexão, a partir do que essas mulheres que somos nós internas querem nos dizer, estão nos chamando para, nós somos capazes de trazer leveza para as ações na vida. Nós somos capazes de estarmos alinhadas com a nossa energia para criar projetos, para ações de mudanças na vida. Eu não sei por que a gente tem medo de fazer mudança, se a gente muda tanto. Nós não devíamos ter estresse em fazer mudança, entende? A gente tem um friozinho na barriga, aquela coisa do novo, a gente pode se conectar com essa energia. E tá ali, mensalmente, a gente muda. A gente vai falar dessa necessidade de constância que o mundo nos coloca amanhã. Venham para a aula de amanhã, né? E existe um potencial muito forte aqui, nessa reconexão com os nossos ciclos, que é abrir o leque de ações, agir nessas 4 energias, é poder abrir um menu. Eu posso escolher aqui qual o potencial que eu vou fluir. É absorver, assim, o que é transitar num movimento de resiliência. A gente desenvolve naturalmente a resiliência quando a gente se conecta com os nossos ciclos. Na jornada a gente entra, eu falei do estudo do Al Siebert ontem. O Al Siebert é um estudioso da resiliência humana. Ele escreveu um livro que chama A Sabedoria do... como é que é? A sabedoria... eu não lembro o título ao certo, mas a sabedoria dos sobreviventes. Ele estudou pessoas que passaram assim por holocausto, pessoas que passaram por perda de doenças, por coisas muito graves em suas vidas e foram capazes de superar isso e fazer das suas vidas algo melhor depois. Então, Al Siebert viu o que esses sobreviventes têm em comum. E o que eles têm em comum que a gente também pode desenvolver para a gente viver uma vida mais fluida, mais leve, mais harmoniosa, sem tanto estresse. Encarar a vida de outra forma, né? E a gente fala disso na jornada de reconexão feminina. Eu trago os estudos dele, tá? Para vocês. Então, desenvolver a resiliência, imagina, você está transitando em energias totalmente diferentes. Como que eu não vou ser resiliente? Né? E outra
Outro benefício de se conectar com os seus ciclos, encontrar a liderança intuitiva. A liderança intuitiva acontece nas fases de morte simbólica, no pré-menstrual e no menstrual. A liderança intuitiva é linda e a gente aprende a fazer, a passar por esses 5 portais, a gente aprende a fazer essa conexão com esse nosso potencial intuitivo que tanto foi depreciado, tá? E aí, gente, todas nós ciclamos, mesmo que você esteja na menopausa, enfim, mesmo que você fale, ai, agora eu tô parando de menstruar, sabe, eu tô com 40 anos, eu tenho esse movimento de amar os meus ciclos, e sei que fluindo nos meus ciclos, amando os meus ciclos, eu estou me preparando para uma menopausa mais plena, mais saudável, tá? Isso faz parte de vivenciar o grande ciclo da nossa existência feminina, tá bom? Queria saber, nós estamos aqui com 1h10 de aula. Esse curso de Força Criativa Feminina vai até sexta-feira agora, são 6 aulas, estou respondendo aqui a Sheila. Aqui no Instagram tem um grupo de WhatsApp que a gente vai receber, que eu vou estar interagindo, está sendo muito linda a troca lá. E estou passando os materiais de apoio lá. E depois dessa jornada do Força Criativa Feminina, eu vou oferecer para vocês o meu trabalho de aprofundamento, que é a jornada de reconexão feminina, onde nós vamos estar juntas com masterclasses, com círculos de cura de sagrado feminino, imergindo em todas essas energias de uma forma muito prática, durante 28 dias de um ciclo lunar, e depois eu fico mais 28 dias acompanhando vocês. E as 10 primeiras mulheres que ingressarem, que comprarem, vão ter uma sessão de mentoria individual comigo também, vão praticar yoga como bônus, vai ter muita coisa legal, tá? Então, na aula 6, na sexta-feira, eu vou apresentar a jornada de reconexão feminina para vocês e vou encaminhá-la no grupo, como vocês podem ingressar nesse aprofundamento, nesse potencial transformador que é a jornada, tá? Eu fiz essa alquimia, eu juntei, né? A aula de ontem foi muito das bases da comunicação não violenta, esse trabalho do Alcibert, os conhecimentos que eu tenho aí da minha mestra, que é a Miranda Gray, os conhecimentos que eu tive das abuelitas quando estive lá no Peru, enfim, estou trazendo uma misturinha aqui e isso está se transformando. Provavelmente a jornada passada não vai ser a mesma e é isso, né? Quero multiplicar para vocês algo que para mim foi e tem sido transformador para eu poder enfim, gerar todo esse atender ao meu chamado de vida, ao meu propósito, encontrar alguns lugares importantes na minha própria vida. Então, são experiências que eu estou passando para vocês, tá? Venho acompanhando os meus ciclos em uma imersão aí desde 2013 e a primeira vez que eu fui para o Peru foi lá em 2009. Naquele caos, eu falei, vou para o Peru, e fiquei, e voltei, fui de novo, enfim. Gosto das medicinas da natureza, de vez em quando me conecto com elas, né? E gosto do xamanismo, tenho o yoga como filosofia de vida, gosto da antiga religião, das artes sagradas, me reconectei com elas quando fui me conectar ali com as forças, né, do sagrado feminino, com a Miranda Gray. Então a gente vai ter rituais, eu gosto disso.
Enfim, tamo aí, tamo junto, pra gente crescer. Então, gente, amanhã às 11 horas eu vou abrir o nosso grupo de WhatsApp para as perguntas sobre a aula de hoje. Lembrando que amanhã à noite na aula a gente vai falar um pouco mais sobre o menstruar, que eu sei que vocês têm bastante questões, dores. Eu vou falar um pouco sobre tudo isso, tá bom? E é isso, assim, queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Me sinto vista, me sinto acolhida. Vou abrir o grupo para vocês trazerem as impressões da aula de hoje, que vocês viram que é importante para inspirar as outras mulheres que estão lá no grupo. Muitas estavam assim desconectadas no nosso grupo e vieram, eu quero assistir, tá muito legal, eu quero assistir. Isso graças a vocês. Então, vou abrir o grupo para vocês me darem um feedback. E agradeço muito, linda noite, deixem decantar esses conhecimentos, tá? Com calma aí, ouçam as nossas músicas e tomem um chazinho para dormir bem gostoso e deixem os sonhos vir. Namastê, gratidão, vou finalizar que eu tô com medo deles derrubarem aqui, tá bom? Linda noite e vamos seguindo avante que essa lua cheia vai ser incrível. Beijo!